Fala, rapaziada do Legal Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NCS com vocês. Rapaziada, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, tá? Aqui. Vocês que estão acompanhando a Série B, estão acompanhando jogos também de outros clubes, não estão só acompanhando o Remo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente ir para as informações aí do clube do Remo. Você acha que o Remo tá com cara de time que vai subir? O que o Remo tá fazendo fora de campo, em termos de mercado, em termos de mudanças também no time? Vocês acham que o Remo tem cara de time que vai subir? Ou vocês acham que a Chapecoense e a equipe do Criciúma estão com mais cara de time de acesso do que o Remo? Eu não vou responder essa pergunta não, tá? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta para você. Deixa aí nos comentários. Bom, bora falar aqui sobre o time do Remo, né? A preparação para o jogo do Coritiba. O Remo era para ter tomado a decisão de demitir o Antônio Oliveira, não fez isso ainda. Provavelmente não vai fazer até o duelo contra o Coritiba. E eu preciso falar um pouco aqui sobre os 3 próximos jogos do Remo. Vamos falar também sobre o mercado, vamos falar também sobre Marcos Braz, tá bom? Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Telefone da Santa Fé tá aí na tela para você. Entre em contato com a galera da Santa Fé, tá? Para você comprar seu texto, sua imagem, seu escapulário e, claro, a camisa do Círio desse ano. Esse vídeo também tem um patrocínio de Thales Tour. Se você está procurando uma agência de viagens para comprar aí o seu pacote de viagem, entre em contato com a Thales Tour. Aqui no primeiro comentário fixado está o link do WhatsApp dele. Só você entrar em contato, dizer que é inscrito aqui no canal, que você tem aí um desconto camarada, além de um atendimento personalidade, tá? Então, personalizado, na verdade. Então, a gente vai conversar aqui e você vai conversar com a Thales Tour, você clicando no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente, bora falar um pouco sobre Antônio Oliveira. Ele permanece no cargo até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Ainda há uma pressão interna para que ele saia. Os dirigentes que não são bunda moles, que têm ali a consciência de que ele em uma semana não vai fazer o que ele não fez em 10 jogos, querem a saída dele. Mas, né, uma parte lá da diretoria, e eu acredito que essa parte seja composta pelo próprio Marcos Braz, essa parte da diretoria quer a permanência dele, quer que ele fique pelo menos nesse jogo contra o Coritiba. O que mais me chama a atenção é justamente o fato do Antônio Oliveira, né, permanecer no Remo e não conseguir nada. Olha essa informação aqui do Júnior Cunha, que saiu hoje. Pressão aumenta e diretoria do Remo volta a debater saída de Antônio Oliveira. No clube, desde meados de junho, quase 2 meses, né? O português soma 10 jogos com 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, né? Perdeu pouco, mas se você olhar só os resultados, porque o Remo teve próximo de perder pelo menos 5 desses 10 jogos aí, muito próximo. Isso se eu não estiver diminuindo. A diretoria do Remo voltou a debater a saída do técnico Antônio Oliveira nas últimas horas da manhã desta segunda-feira. O segundo apurou a reportagem do Estado do Pará Online. A pressão interna aumentou e existe a possibilidade do treinador ser dispensado ainda durante o dia de hoje. A pauta da demissão de Antônio Oliveira foi iniciada no último sábado, logo após o empate do Remo com o Botafogo de Ribeirão Preto, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A cúpula de futebol do clube entrou em uma série de reuniões para decidir o futuro do treinador no estádio Bampará Bainão. No final de semana, inclusive, a diretoria havia definido no jogo contra o Coritiba, o próximo sábado, 23, em Curitiba, como prazo de validade do treinador português. Decisão que neste momento está sendo revista. Claro que tem que ser revista. É óbvio que essa decisão tem que ser revista. Hoje, Antônio Oliveira não é mais unanimidade dentro do clube, e nunca foi. No vestiário, o sentimento é o mesmo, como fontes relatando a reportagem do EPOL, que não há clima para uma sequência de trabalho de Antônio Oliveira, tá bom? Então essas são as informações aí do Júnior Cunha que saíram hoje pela manhã referente a essa permanência ou não
do treinador Antônio Oliveira. Talvez hoje na parte da tarde tenhamos finalmente a informação de que Antônio Oliveira deixará o clube do Remo. Caso ele não deixe o Remo, eu preciso aqui advertir a diretoria de uma situação. O Remo tem 2 jogos contra times dificílimos. Contra o Coritiba fora de casa, um adversário duríssimo, né? Se o Remo for com o Antônio Oliveira, o Remo vai jogar sem tática nenhuma, com a possibilidade de ser humilhado lá no Couto Pereira. E depois, o Remo pode enfrentar em frangalhos, com o sentimento de terra arrasada, um Criciúma em casa, sem o apoio de seu torcedor. Porque eu duvido que dê mais de 20 mil pessoas no jogo contra o Criciúma se o Remo tomar uma humilhação lá no Couto Pereira. Ah, porque o torcedor do Remo não é fiel. Não, o torcedor do Remo é fiel, ele não é besta. Existe uma grande diferença de você ser otário e de você ser fiel. Existe uma diferença. Não dá pra você falar de fidelidade pro torcedor do Remo. É um torcedor que é muito, mas muito apaixonado por esse clube. Mas até pra ser apaixonado tem um limite. Até pra gostar de alguém ou de algo tem um limite. E você não pode extrapolar esse limite. E a diretoria do Remo já está fazendo isso. Então a demissão do Antônio Oliveira, ela é necessária até para dar um ganho, até para dar um ânimo, não só para o time, mas também para o torcedor. Por quê? A Chapecoense já abriu 4 pontos. Né? 3, na verdade. Abriu 3 pontos de novo. Né? É 4 pontos porque mesmo que o Remo vença de 250-0 o Coritiba, o Remo não ultrapassa a Chapecoense pelo número de vitórias. O Criciúma joga hoje. Se ganhar, ultrapassa o Remo na tabela. Tem o Avaí, que está chegando também. Cuiabá empatou com o Atlético Paranaense. Novo Horizontino vem caindo. Então, assim, ou o Remo toma uma atitude agora para tentar pelo menos somar 4 pontos nesses 2 próximos jogos, ou se perder os 2 jogos, já era. Acabou o sonho de acesso. Não tem. Porque eu não vejo o Remo tendo uma sequência de 8 vitórias, 5 vitórias, não vejo. Agora, se o Antônio Oliveira for demitido, o jogo contra o Coritiba é uma possibilidade de pelo menos trazer o torcedor para esse jogo contra o Criciúma. Detalhe, tá? O jogo contra o Coritiba é no sábado e o jogo contra o Criciúma já é na quinta-feira. O Remo ele vai ter um intervalo ali de quase 2 semanas até enfrentar o Amazonas. Se não me engano, é data FIFA, tá? E parece que a Série B vai dar uma pausa. Ou pelo menos para o jogo do Remo. Então, o Remo vai ter um período bom, mesmo depois desse jogo, para recuperar jogador, para trabalhar, entendeu? Com um novo treinador. O que não pode é demitir o treineiro Oliveira e aí você trazer para um intervalo de 5 dias um treinador. O treinador já deveria estar em Belém hoje, o novo treinador. Mas se ele chegar amanhã também não tem problema. Ele vai ter a quarta e a quinta. A sexta é a viagem, né? Provavelmente a sexta é a viagem. Mas ele vai ter a quarta e a quinta para trabalhar. Para pelo menos tentar montar um esboço de time. E aí, provavelmente o Remo deve ir para o CT do Atlético Paranaense, né? Vai treinar lá. Treinando lá, podendo ter os seus treinamentos lá, no CT do Atlético Paranaense, ajustar o que tiver que ajustar. E aí, para o jogo contra o Coritiba, no final de semana, tentar lá, de alguma maneira, roubar um ponto, até mesmo vencer o Coritiba. O Coritiba não é um time imbatível, mas é muito difícil de vencer, principalmente se você levar a situação do Antônio Oliveira ali em pauta, tá? É um treinador que não tem a mínima condição de permanecer aí. Então, essa saída do Antônio Oliveira, ela é fundamental. Talvez seja até isso que a diretoria esteja debatendo agora, porque não tem sentido nenhum você manter ele com o pretexto de que é o último jogo dele, o jogo do Coritiba. Se ele não ganhar, ele vai ser demitido. Cara, é você sacrificar mais 3 pontos. A verdade é essa. Bom, falando agora aqui sobre mercado. Marcos Braz deu uma entrevista, eu já falei para vocês aqui sobre mercado, principalmente ali a possibilidade de trazer mais jogadores. Está sendo avaliado internamente, nomes estão sendo avaliados, mas tem uma coisa que eu quero muito aqui falar. Vocês não quiseram o Thiago Marques, tudo bem. É uma escolha. É uma escolha. Não quiseram o Thiago Marques, é o melhor centroavante do mundo. Não. Vocês tiveram os motivos de vocês. Agora, não contratar o Thiago Marques e trazer um Pereba com a mesma idade dele, só porque é argentino, aí é sacanagem. Aí vocês estão brincando com o torcedor. Aí não tem condição.
Por quê? Uma coisa é você não querer o Thiago Marques, como eu disse, a idade pesa, 37 anos. Tá na Série C. Agora trazer um Pereba, só porque ele é argentino, que tem a mesma idade, o cara não consegue fazer nem gol, centroavante não sabe fazer nem gol. Ah não, cara, ah não, aí vocês estão testando muito a paciência do torcedor. O Mastriani, ele foi descartado pelo Braz, né? O Braz descartou a possibilidade de trazer o Mastriani, porque por N motivos, ele disse que nunca foi cogitado o nome do Mastriani, então a gente continua trabalhando com o Matheus Peixoto, que é uma outra possibilidade. Quem sabe o Peixoto não pode ser anunciado nas próximas horas também aí. Precisamos, gente, precisamos de um centroavante. Independente se o treineiro português vai sair ou não, a gente precisa trazer um centroavante, cara. Não tem condição. Bom, galera, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Gabriel. Entre em contato com ele, tá? O telefone do Gabriel tá passando aqui na sua teleline. Também é patrocinado pelo Ed, lá da Ed Ótica. Entre em contato com o Ed aí para comprar o seu óculos. Tem desconto aí também nas suas lentes e armações. Esse vídeo também tem um patrocínio de S-Tembra. Se você está procurando a S-Tembra e comprar o seu veículo, R$1.000 de desconto. Aqui também está passando a teleline. E claro, JP Montador de Móveis. Entre em contato com ele se você está com dificuldade para montar o seu móvel. Aqui também está o link da Bet Nacional para você fazer a sua fezinha aí nos principais campeonatos do Brasil e do mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.